desmistificando o primeiro beijo, ou seja, as vendas. Esse é o nome que eu dei para o meu método, que aqui eu vou te expor um problema que muitas vezes o profissional não sabe que tem. A gente tem um certo bloqueio emocional com essa palavra, venda. Você ser um vendedor. Sabe por quê? Porque muitas vezes a sua experiência com esse profissional que trabalha com vendas não foi uma experiência positiva. Você imagina aquele vendedor chato que fica te empurrando alguma coisa ou que está tentando trapacear, te vendendo algo com um valor que não é o valor real daquilo. E isso acaba gerando um bloqueio, né, no momento de você realmente se deparar com a situação de ter o seu paciente na sua frente e sim, se tornar a vendedora para poder fechar esse plano de tratamento. Então, aqui eu quero te dar umas boas-vindas e te falar o seguinte: existe uma metodologia para que você tenha conversão, para que a sua captação de pacientes te leve a elevar o seu faturamento. E essa metodologia que você vai entender o passo a passo dela se chama o primeiro beijo. Além disso, eu quero deixar bem claro aqui 3 problemas principais que eu reparo quando a gente vai estudar o motivo que está impedindo o profissional de ter resultado, né, de ter um faturamento elevado, de elevar o seu resultado financeiro com o seu trabalho, com a sua técnica. O primeiro motivo eu colocaria o marketing, o posicionamento. Sim, e esse problema é muito sabido por nós. Todos aqui procuram realmente a raiz da solução de todos os seus problemas no marketing, investindo mais em agência, investindo mais em tráfego pago. Só que isso aqui é uma confusão tremenda. Não adianta você impulsionar todas as suas forças no marketing se depois que você conseguir captar mais pacientes, depois que você conseguir atrair pacientes para sua clínica, para sua sala, para o seu espaço, você se deparar com um segundo problema. E o segundo problema é um problema que você não faz ideia que existe. É um problema oculto, o que torna ele muito mais perigoso. A venda. A venda que você não consegue realizar, ou melhor, que você não consegue converter o seu lead, o seu paciente, em um paciente que paga pelo plano de tratamento. O ruído nessa comunicação, por você não ter um protocolo, por você não ter estratégia nesse processo, por você não ter um passo a passo, prejudica demais a sua conversão. E adivinha o que? Prejudica o seu faturamento também. Então, eu quero que você agora olhe para cada passo a passo que eu vou te dar com muita atenção e se posicionando para pôr cada passo em prática. E antes que eu me esqueça, o terceiro ponto, que é sim um grande problema e com muitos profissionais, a lucratividade. A lucratividade está aparente para aquele profissional que se diz ser um bom vendedor, diz que fecha a maioria dos seus casos, que já está com uma agenda cheia, mas Bia, eu não passo de 20 mil de faturamento. Ou eu não passo de 50 mil de faturamento. O porquê disso? Calma, provavelmente você tem um problema com lucratividade. Ou seja, você ainda não entendeu, não dominou a precificação do seu tratamento. Você não domina os números do seu negócio. E isso te gera um problema muito grande no final do mês, no fechamento de caixa, de você ter margem, de você ter lucro em cima da sua produção. Então, aqui eu te abri um leque, tá? De 3 possíveis problemas e aonde você deve estar nesse tabuleiro. Agora, vamos comigo que eu vou começar a discorrer com você o passo a passo para você se tornar um excelente vendedor e aderir ao protocolo o primeiro beijo. Quero que você defina na sua mente, todas as vezes que a gente for falar sobre assunto, todas as vezes que você for falar, Bia, eu realizei o processo do primeiro beijo. Eu vou entender que você está falando sobre o processo de venda, o passo a passo para você conseguir então o primeiro beijo, atrelar, né, fechar esse tratamento com o seu paciente. Esse processo envolve você criar uma conexão de muita confiança com o seu paciente, para que ele aceite caminhar com você. E o pagamento, que muitos veem como a parte principal da venda, na verdade não tem esse brilhantismo todo. Pagamento é somente a parte onde você decide o formato de compra do seu paciente, o formato que você vai vender aquele tratamento. Esse processo, ele é um processo que vai precisar com que você desenvolva o lado mais humanizado, que você trate o paciente de verdade como alguém que se importa com ele, com os desejos dele, como alguém que quer com que ele se sinta confiante e confortável, para só então você poder tratar o pagamento da objeção não como, meu Deus, como eu passo esse valor, mas sim como apenas um pensamento de, tá, doutora, eu preciso disso e agora deixa eu entender como eu posso pagar por isso. É muito diferente. Se você conseguir ter êxito no primeiro beijo, ou seja, no seu processo de vendas, criar conexão, um relacionamento de forma humanizada, gerando confiança no seu paciente com você, em passar com você, em começar o tratamento com você, eu tenho certeza que a negociação será o menor dos seus problemas. Na verdade, será apenas um ajuste final para começar o caso. Eu vou te trazer agora, nessa aula, os 5 pilares que envolvem o processo do primeiro beijo. E aqui vai o primeiro. Apresentação pessoal. Gente, não tem como. Pessoas compram mais de pessoas. E para isso, a forma como você se apresenta, você se veste, você fala, como você comunica,
faz toda a diferença. Não adianta você falar assim, ai Bia, mas é importante eu me preocupar com uma forma que eu vou me vestir ao atender? Se eu vou maquiada? Se eu tô de salto alto? Será que isso é realmente importante? Gente, infelizmente, eu tenho que ser sincera, é muito importante. Lembra que, principalmente na área da estética, a gente está vendendo autoestima. E autoestima envolve autocuidado. Você precisa ser essa profissional que já está ali expondo, traduzindo as suas crenças. A crença em autocuidado, em se produzir. O paciente até percebe um cuidado maior da profissional que está cuidando dele quando ele vê que ela preparou, né, o cenário para recebê-lo, quando ela se preparou também para recebê-lo. Mas Bia, eu não concordo. Eu acho que as pessoas têm que vir procurar o meu trabalho pelo meu conhecimento, pelo meu conteúdo. Olha, se eu fosse você, eu não iria por essa linha, tá? Existe sim um julgamento e eu te provo isso. Por exemplo, se você tá na praia com a sua família, curtindo um momento e você vê um homem chegando ali de terno, gravata, paletó, é óbvio que você vai julgar. É óbvio que você vai estranhar aquela conduta, aquela vestimenta na praia, num dia de sol. Então, não adianta a gente brigar contra esses fatos. Quanto antes você entender que a sua imagem conecta e pode sim te trazer uma conversão maior por estar trazendo confiança, um autocuidado, mais fácil será esse processo. Então, não deixe de cuidar da sua imagem pessoal. Estrutura. Saindo agora da apresentação pessoal, eu quero que você se coloque como uma empresária, tá? Muito além de um profissional, você tem uma empresa. A sala que você aluga, a sua clínica. Sim, Bia, isso é uma empresa. E aqui eu não tô falando sobre uma estrutura que você precisa ter grandiosa, de uma clínica gigante com muitas salas. Não é sobre isso. Mas a sua estrutura reflete o cuidado que você tem com seus pacientes. Então, para isso, eu quero que você se atente a detalhes como é que tá o ambiente que você tá recebendo esse paciente, se tem um aroma gostoso, se tem uma música ambiente, se tem uma televisão ali passando, não notícia, tragédia que acontece aí em jornais, em reportagens, mas uma televisão que traga aquelas imagens, aquelas paisagens paradisíacas, ou até mesmo informações sobre você para que o paciente esteja esperando na recepção e conhecendo um pouco mais do seu trabalho. Enfim, a estrutura ela conta muito para compor a experiência de quem está indo te conhecer. Terceiro ponto, conhecimento técnico. E eu não vou mentir, tá? Pra mim, dos 5 pilares, esse aqui é o mais importante. E eu vou te explicar o porquê. Quando nós nos inserimos no mercado da estética, não é um mercado que seja barato. Existe um valor agregado muito grande nesse mercado. E os tratamentos também são tratamentos de alto valor. O ticket que você vai estar trabalhando no seu dia a dia é um ticket médio alto para a maior parte da população. Então, não tem como você conseguir converter uma venda de um ticket alto, de um ticket médio, se você não se mostrar capaz desse paciente. E como você faz isso? Com conhecimento, tá? Você tem que dominar o assunto que você está vendendo. Você tem que dominar a estratégia por trás, né, da sua atuação, da sua técnica, da face. Aqui eu quero que você realmente comprove, né? Se mostre para que você se torne uma profissional desejada, de tamanha sua confiança sobre esse tema. E aí o seu paciente, eu tenho certeza que vai se encantar com você. E se você conseguir ter esse domínio do conhecimento e unir isso a uma abordagem humanizada, uma doutora que realmente preza pelos seus pacientes, que se torna ali amigável de certa forma, que tem todo um dedo, todo um cuidado, todo um carinho, aí sim você tem um mix perfeito para poder converter ainda mais. Agora vamos ao quarto pilar, comunicação. Aqui você tende a pensar, Bia, será que a minha comunicação é realmente importante? É completamente importante. Por exemplo, perceba a forma como eu falo aqui nessa aula. Eu falo com segurança, eu tenho um timbre de voz, eu não fico titubeando ao explicar um protocolo, uma técnica, ou até mesmo em te explicar o processo do primeiro beijo. Por quê? Porque eu sei que ele funciona. Eu tenho confiança no que eu falo. E você consegue perceber isso aí do outro lado da tela ao me ver aqui explicando e falando com você. Só que mais importante do que a sua fala é também a sua habilidade de escutar, de ouvir verdadeiramente o que o seu paciente está te trazendo. Muitas vezes você tá ali não entendendo por que você tá vendendo, não entendendo por que não tá dando certo, por que o primeiro beijo não tá acontecendo, Bia. Você parou para escutar verdadeiramente a objeção do seu paciente, os medos, os receios dele? Ah, não tô fazendo isso. Então isso tá te dificultando no processo. Quando você para ouvir a pessoa, para entender o que ela realmente tem medo, né, o que ela tem receio, você usa essa informação a seu favor para criar então um ambiente de maior confiança, uma comunicação, né, mais conhecimento sobre o assunto que tanto está afligindo o seu paciente. Então, comunicar é sobre falar, mas também é sobre ouvir. E vamos ao nosso quinto pilar, material
de apoio. Melhor do que palavras, melhor do que explicações, são os dados. Se você é um profissional que ainda não tem casos, que ainda está iniciando na área, poxa vida, use materiais como artigos que respaldem a sua fala, estudos que comprovem o que você está explicando ao paciente. Isso com certeza vai te dar mais autoridade, mais embasamento e vai passar muito mais confiança. Utilize de imagens, né? Imagens de anatomia para você explicar uma região do rosto, imagens ali que sejam leves, então, imagens que contenham ali explicações que facilitem o paciente entender o que você está falando. Ou até mesmo manequim. Se você tiver um manequim na sua clínica, o paciente vai adorar, né? Vai ficar mais didático ele entender a sua explicação, quais são os pontos que ele deve tratar no rosto. Agora, se você é um profissional mais experiente, use e abuse do seu portfólio, antes e depois. Gente, nada é tão poderoso quanto antes e depois. Minto. Há um item mais poderoso do que esse. O feedback dos pacientes que já passaram com você. Alguém falando sobre o tratamento, como foi tratar com você, como foi a experiência de passar com você, é com certeza a maior chave que você pode ter na manga. Então, utilize e desbloqueie aí o processo para o primeiro beijo. Te vejo na próxima aula.